Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o alerta amarelo aceso no governo Lula. Neste assunto A3, eu converso com Ana Flor, colunista do G1 e comentarista da Globo News, e com Antônio Lavareda, cientista político, presidente do Conselho Científico do IPESP, o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. Sexta-feira, 15 de março. Ana Lavareda, em primeiro lugar, muito obrigada por terem topado participar do assunto A3. Aqui vale tudo, vale discordar, vale concordar também, vale falar de um ponto que está completamente fora aqui da nossa ideia inicial. Enfim, o importante é que a gente faça um bom papo, esclarecendo pontos importantes do debate político do momento. Eu queria começar, Lavareda, por você. Você, além de atuar no campo das pesquisas, você é um exímio interpretador ou tradutor da política brasileira. E Ana faz isso todos os dias também. Começando por você, Lavareda, as pesquisas mais recentes mostraram algum cenário de perda de popularidade do governo, do presidente Lula, em setores populacionais importantes para o governo. Eu queria saber se você faz a leitura de que houve uma perda significativa ou se o governo, apesar de um ou outro movimento, ainda está numa situação parecida com a anterior, ou seja, com as pesquisas anteriores. Natuza, no meu entendimento, com a experiência ao longo desses anos, as pesquisas apresentam o retrato, a fotografia que, obviamente, se reporta a cada instante, a cada conjuntura. O problema tem a ver com a interpretação das pesquisas e sempre eu chamo a atenção para que se dê uma olhada no conjunto das pesquisas, ou seja, no filme completo e não apenas nas pesquisas daquele momento. E vou além, Natuza, nem apenas nas pesquisas de um único instituto. O IPEC divulgou uma pesquisa com a avaliação do governo do presidente Lula. Os entrevistados também avaliaram a maneira como o presidente Lula governa o país. Em março do ano passado, 57% aprovavam. Em abril, 54%. Na sequência, 53%. 56%, 51%, agora 49%. Um ano atrás, 35% desaprovavam. Depois, 37%, 40%, 39%, 43%, agora 45%. As últimas pesquisas, essa série de 8 pesquisas divulgadas nesse ano, nesse início de 2024, o que é que elas dizem ao governo? Qual é o recado que elas mandam ao governo? Óbvio que elas mandam, no conjunto, uma luz amarela, precaução com relação a alguns aspectos, daqui a pouco eu trato disso, mas, ao mesmo tempo, quando você olha o conjunto das pesquisas desde o início do ano, você vai ver que essas pesquisas desse momento, 2024, não discrepam tanto do que ocorreu no ano anterior e não autorizam a interpretação de que há uma queda substancial na popularidade do governo. Foram publicizadas 37 pesquisas desde janeiro de 2023, início do governo Lula, por 7 diferentes institutos. Todos os institutos que divulgaram suas pesquisas estão nesse levantamento do IPESP Analítica, Natuza. Dessas 37 pesquisas, veja só, 17, algo em torno de 50%, e estão inclusas as pesquisas desse ano, situaram a aprovação do governo numa faixa entre 49% e 52%. Situemos 50%. O governo tem uma popularidade de 50% e quase metade das pesquisas. Em 15 delas, ou seja, 40%, a popularidade do governo, a aprovação do governo é superior a 52 pontos percentuais. Em apenas 4, ou seja, 10% delas, a aprovação do governo é inferior a 50, mas ainda assim acima de 47. Então veja o seguinte, o governo tem um nível estável, notavelmente estável de aprovação.
dessas pesquisas realizadas nessa fase, vamos chamar nessa fase crítica, como tem sido vista, que são esses 2 meses e meio de 24, das 8 pesquisas, 6 das pesquisas, em 6 delas, o governo tinha entre 49% e 51% de aprovação. Os mesmos 50% que foram absolutamente modais, predominantes na Tusa no ano passado. Então, a aprovação do governo, ok. Se você faz o que em estatística a gente chama uma reta de regressão, que é mais ou menos para estabelecer como seria a próxima pesquisa, um cálculo estatístico, uma reta de regressão em cima de toda essa série histórica está apontando que a aprovação do governo, se uma pesquisa fosse realizada hoje, seria de 50 pontos percentuais, os mesmos 50 pontos. Agora, o que acontece com a desaprovação? A desaprovação foi crescente na Tusa. Qual foi o momento em que a desaprovação ao governo assume o patamar de 40%? E nunca mais recuou desse patamar de 40%. Foi abril de 2023. A partir de abril de 2023, a desaprovação dá um jump e vem para casa dos 40% e nunca mais cede desse patamar. O que ocorre agora é que a desaprovação aumentou no patamar dos 40%, subiu mais um degrau e se tornou ali regular entre 40%, quer dizer, mais frequente entre 45% e até 48%. Passando a bola para a Ana Flor, perguntar para a Ana Flor que tipo de reação essas pesquisas, porque o Lavareda, Ana, está dizendo o seguinte, olha, se você for analisar a fotografia de uma ou duas pesquisas, você muito provavelmente vai ter uma leitura de que houve um recuo. Mas quando você vai ver o filme todo, desde o ano passado, o cenário é de estabilidade no caso da aprovação presidencial ou do governo. Mas uma coisa é a fotografia, outra coisa é o filme e uma terceira coisa é como isso bate no governo. Então, eu queria entender que tipo de discussões foram motivadas a partir das recentes pesquisas. Isso acendeu, por exemplo, um sinal de alerta para o Palácio do Planalto? Não acendeu? Você está vendo eles preocupados ou não em relação a essas sondagens recentes? Essa semana foi uma semana de intensa discussão dentro do governo, exatamente pelo resultado das pesquisas. A gente viu pesquisas importantes saindo na semana passada e que chacoalharam bastante o governo. Isso acendeu ali o botão amarelo, para não dizer vermelho, preocupou muito o presidente. Ele próprio tem feito uma série de conversas. Na segunda noite ele reuniu um grupo de ministros, um grupo mais fechado. Hoje, estamos falando, nessa quinta-feira, reuniu ministros para falar de preço de alimentos. Então, sempre a inflação dos alimentos, ela sobe nos primeiros meses do ano. O governo deveria saber disso e se preparar. Janeiro, 1,81% de aumento nos preços da alimentação no domicílio. Fevereiro, 1,12%. Para você ter uma ideia, o feijão carioca, que é o feijão que os brasileiros comem, subiu 15% neste ano e o arroz 10%. Então, isso obviamente tira poder de compra da população. E isso já reflete o que o governo tem ouvido, que uma queixa muito grande da população, especialmente alguns públicos de mais baixa renda, que é um público que votou em Lula em 22, historicamente vota em Lula, é uma reclamação do preço dos alimentos. Pode ser sazonal, mas é algo que vai engrossando essa desaprovação e até, muitas vezes, uma desconfiança sobre o quanto Lula vai conseguir, nesse governo número 3, trazer um bem-estar geral. A Quest pediu a avaliação sobre a economia brasileira. Na primeira pesquisa, 30% responderam que a economia tinha melhorado nos últimos 12 meses. Depois, 23%, 32%, 34%, 33%, 34% e, em fevereiro, 26%. 30% responderam que a economia tinha piorado. Depois, 34%, 26%, 23%, 32%, 31% e, no mês passado, 38%. E o que a gente ouve dentro do governo? Primeiro, que existe uma pressa, não dá para ficar esperando o resultado econômico.
se pegou uma economia realmente no estado muito ruim, gastos muito altos, e teve que se fazer todo um conserto. Antes, se a gente lembrar, antes mesmo do presidente Lula assumir, já teve toda uma negociação para aprovar um percentual de gastos lá na PEC da transição durante a transição de governo. A PEC da transição aumenta o teto de gastos em 145 bilhões de reais. Com o novo teto de gastos, 75 bilhões poderão ser usados como o governo quiser. E o ano passado foi todo um ano de ajustes, com um Congresso muito mais hostil, mas para tentar aprovar, inclusive, reformas e outras possibilidades de dar um refresco na economia futura. Então, esse vai ser um ano da realidade da economia. Mas a população, e o governo sabe disso, tem uma pressa, quer resultado, está sentindo, as pesquisas mostram isso, sente que as contas aumentaram, e sente, de certa maneira, isso os ministros reconhecem, que as boas coisas do governo não estão chegando. Então, por exemplo, na reunião na segunda-feira à noite, se discutiu muito como fazer a informação chegar hoje no público que interessa. Porque os ministros, inclusive, me relataram um percentual muito grande, 40%, das pessoas se informam via Zap, WhatsApp, mensagem de texto. Então, isso, para um governo que tem um problema lá na origem, em se entender com redes sociais, com formas de comunicação diferentes daquelas dos governos Lula 1 e 2, isso é um desafio enorme e que não tem sido bem sucedido. Para somar isso e não colocar toda a culpa só na área da comunicação do governo, os ministérios estão com uma dificuldade, ou por embate dentro do governo, ou porque são ilhas muito isoladas, de fazer também essa comunicação chegar. Os ministros são muito analógicos ainda, tem gente que diz isso dentro do governo, e o próprio presidente não tem ajudado com algumas declarações que são rastilho de pólvora, saem de uma fala que é contorcida muitas vezes numa rede social, ou por uma mensagem ou numa postagem de rede social, e aquilo vira uma grande munição para a oposição. E as pesquisas mostram que caiu a aprovação no público jovem, sem falar, claro, por exemplo, o público evangélico, por conta de uma declaração específica do presidente que afetou muito ali. Os pesquisadores também perguntaram a opinião dos brasileiros em relação à fala do presidente Lula sobre o conflito entre Israel e o Hamas. 60% consideram que Lula exagerou ao comparar o que acontece em Gaza ao que Hitler fez na Segunda Guerra. 28% disseram que Lula não exagerou e 12% não sabem ou não responderam. Mas é uma preocupação. O governo, inclusive na reunião de hoje, se falou. Quando o Lula traz a reunião sobre preço de alimentos para a mesa dele, ele está mandando a mensagem para as pessoas de que ele se importa com o preço dos alimentos e com quanto a população está pagando pelo que vai comer e pelo seu dia a dia. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar nossa conversa. Ana, você acabou de citar declarações do presidente Lula e eu queria saber de você, Lavareda, se as falas de Lula, se declarações de Lula estão ali no ranking de razões pelas quais a desaprovação dele cresceu e pedir para você explicar por que a desaprovação dele escalou algumas casas nos últimos tempos. Ô, Natuza, voltando um passo atrás, eu diria o seguinte: a aprovação do presidente se mantém estável, resiliente, porque ela está ligada a um fator estrutural que é a economia. Ela está ligada ao fato de que a inflação foi controlada ao longo do ano passado, se aproximou, ficou dentro da meta, que a curva do desemprego cedeu e que o PIB cresceu 3 vezes do que estava previsto e a renda média das famílias cresceu. Então, é isso que explica a aprovação. De acordo com o IBGE, 387 mil brasileiros conseguiram uma vaga de emprego entre novembro e janeiro. Com isso, a população ocupada cresceu e reúne mais de 100 milhões de trabalhadores no país. A taxa de desemprego de 7,6% é a menor para trimestres até janeiro, desde 2015.
Em termos de renda, os dados do IBGE mostram um bom desempenho. O salário médio dos trabalhadores cresceu em relação ao trimestre anterior e chegou a R$ 3.078. E o que explica esse pico de desaprovação do momento, dessa conjuntura 2 meses e meio? O que explica são fatores conjunturais. O aumento da inflação de alimentos, que o radar Febraban que nós fazemos lá em fevereiro já tinha mostrado, subiu 14 pontos a percepção de que os preços haviam aumentado muito lá atrás, na primeira quinzena de fevereiro já. Então, inflação de alimentos, mas isso não é uma coisa estrutural, isso é conjuntural. Desde meados do ano passado, quando o El Niño foi mapeado, havia essa expectativa de que a safra, a produção agrícola, sofreria em razão dos eventos climáticos. Excesso de chuva no sul, seca no norte e no nordeste, e isso impactaria tanto a lavoura exportadora quanto os ciclos de curto prazo. A questão de Israel, na dimensão política, lembrar que um governo é avaliado, é aprovado ou desaprovado dentro de um triângulo, Natuz. O triângulo é a administração política e o outro vértice é o vértice comunicacional, que se dá hoje nas grandes mídias, nas redes, etc. A população quer ver, precisa ver nos meios de comunicação as suas preocupações e as suas expectativas em relação ao governo sendo ouvidas e efetivadas. Por exemplo, eu falei na pesquisa de fevereiro nossa, se perguntava, não era problemas do Brasil, porque isso não vale a pena perguntar quais são os problemas do Brasil. Você tem que perguntar quais são as áreas que o governo deve dar maior atenção. E perguntamos em 2024. Então, primeira delas, emprego e renda, 29%, emprego e renda. O que é que nós temos ouvido ou visto na propaganda governamental no momento com relação a isso? Saúde em segundo lugar, praticamente com o mesmo percentual. O que é que nós temos ouvido ou visto a respeito? E terceiro, educação. São as 3 coisas com 2 dígitos, tudo mais fica abaixo de 2 dígitos. Então, nessa dimensão comunicacional, um governo precisa estar o tempo todo atento para mostrar que está atendendo a expectativa da população. Fazendo isso na free media, entrevistados por vocês, etc., nos diversos veículos, e ao mesmo tempo com propaganda sistemática. A oposição faz propaganda nas redes sociais sistemática, o tempo todo de oposição. O governo tem que fazer nas redes, mas também nos grandes veículos. Foi lembrado há pouco, Ana Flor lembrava, 40% do WhatsApp, etc., mas tem 60%. E as notícias que são transmitidas no WhatsApp, frequentemente são notícias, como a gente sabe, ou informações extraídas da grande mídia. Mas não pensemos, ao contrário do que alguns têm dito, que é um efeito direto. O presidente falou Israel, genocídio, etc. e tal, holocausto, e isso a população evangélica sente de imediato. Não. Quando a gente analisa a aprovação do governo entre os católicos, a gente vê uma estabilidade ao longo do tempo. A variação é mínima ao longo dos meses. Já entre os evangélicos, a partir do mês de agosto do ano passado, a variação foi sistematicamente uma variação que foi piorando com o tempo. Na eleição de 2022, na última pesquisa, na reta final do segundo turno, o Lula tinha 35% de intenção de voto entre evangélicos e o Bolsonaro tinha 56%, aproximadamente. Se a gente olhar para esse gráfico, o Lula tem hoje em reprovação muito mais do que o Bolsonaro tinha na eleição, então se agravou o quadro e o Lula está próximo do que ele teve lá atrás. Primeiro, os pastores pegaram essa ideia e essa escorregão semântica do presidente e utilizaram como combustível para tocar fogo no rebanho. Não é o evangélico que está em casa, que ouviu aquele pronunciamento e reagiu de pronto, não é nada disso. Então, como diria o Carvilho, não são os evangélicos, é hierarquia. Nós estamos falando de bispos e pastores evangélicos, esse é o problema. E temos mais, Natuza, fuga de presos. Durante 30 dias está no noticiário, de manhã, tarde e de noite, a fuga de presos, porque os presos não foram capturados até agora. Isso também desgasta o governo. Assim como desgasta o governo, na classe média e alta, esse contraditório em relação ao seu papel no que tange a Vale e no que tange a Petrobras. Agora, são questões conjunturais.
A aprovação do governo está caminhando no trilho estrutural e a desaprovação, esse pico recente, é devido a fatores conjunturais. É óbvio que a gente tem que partir do suposto de que desde abril do ano passado subiu a desaprovação. E por que ela era baixa nas primeiras medições? Primeiras medições de começar no final de janeiro, fevereiro e março. Efeito 8 de janeiro. O 8 de janeiro deixou na Tusiana boa parte do público de oposição temporariamente emudecido. É notável o percentual de eleitores que, ouvidos naquela pesquisa, não revelavam nem aprovação nem desaprovação pelo presidente. Pesquisas em que 13% não tinha opinião, você imagina, 13% não tinha opinião. Pesquisas em que 16% dos entrevistados não tinham opinião. Óbvio que a desaprovação já estava ali latente, ela se expressou a partir de abril, como hoje ela, movida com esse combustível conjuntural, ela vai para esse patamar onde chegou. Agora, Ana, a partir do que o Lavareda fala, né, que há questões bem objetivas que ajudam a entender essa crescente desaprovação ou reprovação, o que o governo tem feito, além da... Você mencionou a reunião para falar de alimentos, para ver se consegue dar uma segurada na inflação de alimentos, medidas, etc, etc. Mas o que o governo tem feito em relação à comunicação? Te parece que o governo tem se mexido em relação a isso? Eu vejo, e eu não sei se você partilha dessa visão, eu vejo o governo muito desarticulado. E não estão comunicando bem, né? Porque hoje a comunicação também é o ministro falar, ir para o embate. A gente falou tanto no ano passado de Flávio Dino, que ia para o embate, enfim, o presidente gostava daquilo. E aquilo é uma forma de comunicar hoje muito efetiva e que vale para o ministério inteiro. A gente não está vendo isso. Na saúde, especialmente, tem uma técnica lá e fica muito ainda naquela comunicação antiga, fazer cards, ou a SECOM coloca o material nas redes sociais. As pessoas hoje não aproveitam tanto isso, essa mensagem não chega tanto. Então, o que a gente vê, e eu tenho exemplos aqui de comunicação muito analógica. A gente estava falando da questão do emprego, que é muito importante hoje para a população. O governo perdeu uma chance há poucos dias ao comunicar aquela regulamentação dos aplicativos, envio para o Congresso. Ali, o governo perdeu uma chance enorme. Os motoristas de aplicativo entenderam que a hora que eles receberiam para trabalhar, a hora inteira, seria R$ 32,00. Esse, na verdade, é o valor mínimo que eles precisam receber por hora, mas para eles chegou que aquilo é o que eles receberiam por hora trabalhada. Isso é menos do que eles recebem hoje. Então já marcaram manifestações no país, ficou um desentendimento. Aí o governo disse, não, vamos fazer uns cards, uma campanha, até agora não saiu. Então se perde a onda de surfar numa boa notícia do governo. Por quê? Porque é um governo muito analógico. Mas o próprio presidente, que cobra a comunicação melhor, não tem sido um comunicador tão eficiente como ele parecia ser nos seus governos 1 e 2. Pelo menos em alguns momentos, ele tem atrapalhado muito a própria divulgação das notícias do governo, com cobranças, com falas que não funcionam como antigamente, exatamente porque a gente está num ambiente muito rápido de redes sociais que esse governo não domina tanto. Agora, Lavareda, eu queria ainda entender os tais 50% ali da faixa de aprovação do Lula. Esses 50% são o quê? São muito significa muito em relação a outros países? A gente vive numa realidade muito polarizada, não só aqui no Brasil, como no mundo. Então, 50% hoje é bom, é ruim ou é mais ou menos? Além dessa questão da polarização, que aí merece qualificações que o tempo não nos permite, nós vivemos num mundo pós-pandemia, que é um mundo que imprime circunstâncias difíceis em todos os quadrantes do globo. Então, como é que a gente pode responder essa sua questão? Em primeiro lugar, vamos rapidamente comparar os 50% do Lula
que a nossa reta de regressão projeta como tendência dessa série de 37 pesquisas, e os 46%, que é a projeção também da reta de regressão para esse conjunto de pesquisas. Comparemos com a eleição. O Lula teve 39% do total de eleitores do Brasil. Esses 50% da aprovação agora concernem ao total do eleitorado. Então, só podemos comparar os 39 com os 50. Os 50 não pode ser comparado com os 51,5 de votos válidos. Essa comparação, que é muito frequente, é totalmente improcedente. Então, do ponto de vista da eleição, Lula cresce. A desaprovação, a hostilidade a ele também cresceu. Um pouco menos, mas também cresceu. O Bolsonaro teve 37, agora a desaprovação a Lula é 46. Ok, isso é a comparação de Lula com o Lula da eleição, do segundo turno. Mas olhando o mundo hoje, nesse mundo difícil que eu comentava, Natuza, a Meloni na Itália tem 41% de aprovação, o Pedro Sánchez na Espanha, o primeiro-ministro, tem 38%, o De Croo na Bélgica tem 38% também, o Erdogan na Turquia tem 36%, o Rishi Sunak na Grã-Bretanha, conservador de direita, tem 25%, o centrista Macron na França tem 23% de aprovação, Olaf Scholz de esquerda na Alemanha tem 21%, e o Biden, com 37% de aprovação, deve estar morrendo de inveja dos 50 pontos do presidente Lula, Natuza. Interessante essa comparação. E acho até, Ana Flor, que tem ainda um ponto aí da polarização. Eu sei que a polarização é a culpada de tudo e nem sempre é, né? Nem sempre é a responsável. Virou uma espécie de lugar comum dizer é culpa da polarização. Polarização é o nome da moda para velhos problemas, Natuza. Boa. Agora tem um ponto aí, Ana, que eu acho que essa sim a gente pode botar na conta da polarização, é que não é só o Brasil o lugar em que o presidente da República ele tem um pé direito baixo em termos de popularidade. Porque num país mais dividido, de eleitorado mais dividido, evidentemente que vai ser mais difícil você conquistar o eleitorado do outro. Mas eu estou vendo, pelo que o Lavareda está dizendo, que isso é assim. Está assim no mundo todo, praticamente. As pessoas ficaram muito mais inflamadas nas suas opiniões em relação ao governo também. E acho que isso é um fenômeno que vem também do debate nas redes sociais. É bastante forte ver, primeiro, um público que está muito dividido e que se solidifica nessa divisão. O governo Lula achava que quando o governo começasse, ia ter ações, a economia ia melhorar e ia poder conquistar esse público. Isso não está acontecendo, pelo menos não no ritmo que o governo gostaria. A oposição consegue gerar notícia ruim para o governo, muitas vezes com a ajuda de integrantes do governo e às vezes do próprio presidente, mas consegue, e isso ajuda no desgaste. Lula terminou o segundo mandato com 80% de aprovação. E ali tinha o chamado efeito Teflon, que era o Lula falava o que queria, muitas vezes falava coisas que teriam um desgaste enorme e nada colava no Lula. Nada colava no Lula. Agora não. Nesse ambiente de polarização, você tem um problema. O Lula tem errado demais em seus discursos, em suas falas, em seus improvisos. Tem falas descalibradas e isso afeta. E alguns temas são realmente um problema. A gente estava falando antes de saúde e educação, onde as coisas boas parece que ficam escondidas, mas a segurança pública hoje é o grande calcanhar de Aquiles do governo. Claro, é uma tarefa dos governadores, mas o governo federal acaba recebendo culpa nisso também. Lula conseguiu aumentar a sua popularidade nos seus governos 1 e 2, que foi um trabalho construído ao longo de anos. Acho que agora esse tempo diminuiu muito, essa espera, essa lua de mel mesmo. O Lavareda falava que a partir de abril já começou a ficar ruim ali a aprovação. Então, isso, ou pelo menos estagnar, isso mostra uma lua de mel mais curta, que a gente sempre falava que tinha aí um primeiro meio ano. E o que o governo está vendo é isso, não tem muito tempo, tem que apresentar resultados e a situação
como oposição é difícil, situação com o Congresso é difícil, já pega um ano eleitoral em que vai ter que batalhar muito e mostrar muitas vezes o que não consegue mostrar. Lavareda, Ana Flor, muito obrigada por toparem conversar aqui com a gente no assunto. Adorei a conversa. Vamos repetir assim que a gente conseguir. Um abraço. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigadíssimo. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaboraram também Sara Rezende e Ellen Menezes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.